A nuvem, né? Ela está em todo lugar, a gente usa o tempo todo, mas já parou para pensar no que realmente sustenta tudo isso? Pois é, a gente vai desvendar juntos como a nuvem é construída, desde aqueles prédios gigantes, cheios de máquinas, até o código que faz tudo funcionar de um jeito inteligente. Para a gente entender a nuvem, vamos pensar nela como um novo campo de estudo. A gente usa para trabalhar, para guardar as fotos das férias, para tudo, basicamente. E por mais que pareça uma mágica, a base dela é bem concreta, sabe? Tão concreta quanto os livros e as anotações numa mesa de estudos. Então, vamos começar com aquela pergunta que todo mundo já se fez uma vez. Quando a gente salva uma foto na nuvem, para onde é que ela vai de verdade? Porque assim, para o céu, com certeza não é. Existe um endereço físico, real, e é para lá que a nossa jornada começa. Ok, então vamos mergulhar na fundação física de tudo isso. A nuvem não é uma coisa etérea, flutuando por aí. Ela é feita de aço, de concreto, de silício. Vamos entender como aquelas salas de servidores antigas evoluíram até se tornar essa infraestrutura global gigantesca. E o coração dessa base toda é o que a gente chama de IDC, ou Internet Data Center. Pensa assim, é como se uma empresa com uma cozinha industrial enorme decidisse que, além de fazer comida para os próprios funcionários, ela vai abrir um restaurante para o público. É isso. O data center deixa de ser só um negócio interno e passa a ser um provedor de serviço para o mundo todo. E que faz um IDC ser um IDC não é só um monte de máquina empilhada, mas sim o pacote completo de serviços. É a combinação de segurança de primeira, muito poder de processamento, uma conexão de rede super rápida e armazenamento inteligente. E tudo isso com um plano B, que é a alta disponibilidade. Basicamente a garantia de que mesmo que alguma coisa dê muito errado, os dados e serviços continuam lá, funcionando. E olha, nem todo data center é igual, tá? Eles são classificados em tiers, tipo os níveis de um jogo. O Tier 1 é o basicão. O Tier 2 já coloca umas vidas extras, com componentes duplicados, sabe, a tal da redundância. Agora no Tier 3 a coisa fica séria. Dá para fazer manutenção no motor com o carro andando. E o Tier 4? Bom, esse é o modo Deus. Ele é projetado para aguentar uma falha grave sem nem piscar. E claro, para um provedor de nuvem, quanto mais alto o tier, mais confiável é o serviço. Beleza, já entendemos a parte física que é gigante e super complexa. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se gerencia tudo isso? Como lidar com milhares, talvez milhões de servidores sem ficar maluco? A resposta está em trocar o trabalho manual por um verdadeiro manual de operações, só que escrito em código. Esse slide aqui mostra perfeitamente o antes e o depois. Do lado esquerdo, o caos, o gerenciamento manual, lento, inconsistente, cheio de erro humano. Do lado direito, a automação, rápida, consistente, confiável, repetível. Na escala que a nuvem opera, não tem nem discussão, só a segunda opção funciona. E essa abordagem tem um nome bem forte, Infraestrutura como Código, ou IAC. O ponto principal aqui é a virada de chave na mentalidade. Esquece aquilo de ficar clicando em botão ou digitando comando um por um. Agora, a receita de bolo para construir e configurar a infraestrutura inteira fica escrita em arquivos de texto, exatamente como se fosse um programa de computador. Essa citação do Keith Morris resume a revolução de uma forma perfeita. Tratar a infraestrutura como software e dados, isso significa que a gente pode usar as mesmas ferramentas de desenvolvimento, controle de versão, testes automatizados e por aí vai. A infraestrutura deixa de ser aquela coisa frágil, manual, para se tornar algo robusto e programável. Mas qual foi o problema que a infraestrutura como código veio resolver? Um dos maiores era o tal do desvio de configuração. Imagina dois servidores que deveriam ser idênticos. Com o tempo, alguém faz uma alteraçãozinha manual em um, instala uma atualização no outro e pronto, eles começam a desviar. Daqui a pouco, o que funciona em um, quebra no outro. Um pesadelo para achar o problema. Para evitar esse tipo de desvio, a IAC tem alguns princípios bem sólidos. Primeiro, tudo tem que ser reproduzível. Criar um clone exato de um ambiente tem que ser moleza. Isso nos leva ao segundo ponto. Os sistemas são descartáveis. Deu problema? Ninguém vai consertar. Joga fora e cria um novinho em folha, do zero, porque a receita está toda no código. Isso garante consistência e faz com que o processo seja sempre repetível. É o fim do caos. Muito bem, já vimos a fundação física e o manual de instruções em código. Com essa base tão poderosa, para onde a nuvem está indo agora? Vamos dar uma olhada no horizonte para ver as tendências que estão moldando o futuro da infraestrutura. E os benefícios práticos são absurdos. Olha só a diferença. O que antes levava semanas, agora leva minutos.
A capacidade vira um elástico, sabe? Cresce e encolhe conforme a necessidade. Os custos de administração podem cair mais da metade e o aproveitamento do hardware sobe para mais de 90%. É um ganho de eficiência gigantesco. E a necessidade por essa capacidade toda é simplesmente insana. Para você ter uma ideia, a previsão é que a gente tenha discos rígidos de 100 terabytes até 2025. 100 terabytes, numa única unidade. Isso são milhares de filmes em altíssima definição num disquinho só. É com esse volume de dados que essa infraestrutura toda precisa lidar. E toda essa automação via código leva a gente naturalmente para a próxima grande evolução, a computação serverless, ou sem servidor. É um modelo em que quem desenvolve só se preocupa com uma coisa, o código da aplicação. Toda a dor de cabeça de gerenciar servidor fica por conta do provedor da nuvem. Mas aqui tem um ponto crucial para a gente não se confundir. O termo sem servidor, ele engana um pouco. É óbvio que servidores existem. Eles continuam lá, nos data centers. O que some, o que desaparece, é a necessidade de gerenciar esses servidores. É o nível máximo de abstração, onde a infraestrutura fica, praticamente invisível para quem usa. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A gente saiu dos prédios físicos, transformou o gerenciamento deles em código e agora está tornando os próprios servidores invisíveis. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Com uma base tão poderosa e flexível assim nas mãos, o que será que a gente vai construir agora?